Há uma estratégia de Satanás que é muito importante contra o povo de Deus. É exatamente focar nos líderes. Deus estabeleceu uma necessidade desde o início da criação de liderança. A Eva foi criada tendo Adão como líder. Qualquer grupo social se estrutura tendo um líder. Não há nenhum grupo de pessoas sem um líder. Há necessidade de alguém na posição de líder, seja numa escola, numa aula, num grupo de pessoas em algum lugar, num grupo de trabalho, numa igreja, num partido político, num clube de futebol, em qualquer atividade de lazer, tem que haver algum líder. E há lideranças permanentes e há lideranças transitórias. As lideranças permanentes são estabelecidas por Deus. Por exemplo, numa família, o homem, o chefe da família. Como numa igreja, Deus levanta alguém como líder. Há lideranças permanentes que devem ser reconhecidas e há lideranças que são temporárias, transitórias, são eleitas, uma pessoa que exerce a liderança momentaneamente, em algum momento, em algum lugar, e aquilo para atender a uma necessidade, mas nada impede que depois se levante outro líder naquela posição. Isto não é o que acontece numa família, não é, por exemplo, o que deve acontecer numa igreja. Imagine uma igreja que muda de pastor a cada ano, a cada 2 anos, as pessoas vão se acostumando, aí muda o pastor. Isso é uma afronta, porque é exatamente para não criar laços e relacionamentos. Isso é absurdo à luz da Bíblia. O pastor é um líder, é como um pai para as pessoas que estão ali com ele. E essas pessoas devem olhar para o líder como alguém que tem autoridade de Deus. Agora, de uma hora para outra, sai o líder e vem outro. Aquilo é péssimo, faz com que a igreja seja meramente uma religião ou uma religião política, coisa desse tipo, um comércio, uma empresa religiosa. Um pastor é pai, ele não abandona nunca as ovelhas. Quem abandona a ovelha é mercenário. E isso não é o que Deus quer de um líder pastor. A estratégia, portanto, de Satanás é atacar o líder. E Jesus disse isso de uma forma muito interessante. Ele disse, esta noite, em Mateus 26, 31, esta noite todos vós, meus discípulos, vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. De fato, Jesus estava profetizando que naquela noite ele seria preso e o povo dele, os discípulos, ficariam desorientados. Isto é o que normalmente acontece. Quando no passado, nas guerras, se matava o rei, o resto do povo ficava desorientado e a batalha estava ganha. Há casos na Bíblia em que a ordem estratégica era atacar somente o líder. Era atacar o líder. E eles tinham os soldados que cumpriram aquela ordem, concentrar todos os seus esforços em atacar somente o líder. Essa estratégia tem sido seguida no decorrer da história. É claro que um dos alvos prediletos de Satanás é o homem na família, a postura dele como autoridade na família. Porque quando o homem adultera, sai de casa, separa da mulher e vai para outra mulher, e isso tem sido muito comum, uma família está destruída. Uma mulher não consegue manter a família unida, a figura do pai faz falta na formação educacional dos filhos. Isso é péssimo, mas é uma estratégia de quem quer destruir. Quando
no governo, no país, são feitas leis exatamente para facilitar o adultério, para facilitar a separação, o divórcio, para facilitar o homem sair de casa e destruir uma família. O objetivo por trás disso tudo é exatamente este. É claro que a alegação é outra. O que se alega é que precisa haver liberdade para as pessoas seguirem o seu caminho. Mas, no fundo, quando uma família está estabelecida e o homem sai de casa, claro que a mulher também, é tudo mútuo neste caso. Quando a mulher sai de casa ou o homem sai de casa, uma família está destroçada. E exatamente na fase de formação das crianças, aquilo cria um caos na cabeça da criança. É uma deseducação completa, vai ser uma criança traumatizada, complexada, problemática, psicologicamente afetada o restante da sua vida, atingindo o líder. E nas igrejas é a mesma coisa. Nós vemos que o diabo ataca os líderes das igrejas de muitas maneiras. Uma delas é essa, exatamente empurrando mulheres para cima dos pastores e líderes, para que eles, pecando, para começar, percam a comunhão com o Senhor, percam a moral de continuar à frente da igreja e o rebanho vai ficar disperso. Vai ser um mau testemunho para os outros. Dali a pouco muitos vão seguir o caminho daquele líder, vai ser uma bagunça, uma Babel naquela igreja. Você já viu isso acontecer? Pois é, tem acontecido muito. O inimigo ataca como estratégia o líder e as ovelhas ficam dispersas. No caso de Jesus, foi uma perseguição física. Na China, em certos países comunistas, como a Coreia do Norte, onde ainda é fortíssima a perseguição, sempre se visa isto, atingir o líder, o pastor, o líder espiritual, para dispersar os seus seguidores. Nos países democráticos ou capitalistas, também o alvo são os líderes para difamar o evangelho e dispersar principalmente os crentes novos. Essa tem sido a estratégia, a perseguição. E quando se juntam, então, todos esses fatores, a perseguição por aliciamento, perseguição moral, perseguição de fiscalização do governo, perseguição fiscal, uma perseguição através de bandidos, de vizinhos e tudo isso para dificultar o funcionamento da igreja, visando principalmente atingir o líder, e o líder desanimado vai deixar as ovelhas desorientadas, dispersas. Isto é o que estamos vendo no Brasil e vai acirrar esta onda de perseguições de todo tipo. Você comece a observar à sua volta o ambiente, nós estamos caminhando nessa direção. A estratégia é a mesma de Satanás, atingir os líderes, seja pelo envaidecimento deles, para que eles caiam sozinhos, seja através de aliciamento moral, por exemplo, colocando mulheres no caminho dos homens pastores, seja pela perseguição fiscal, fiscalização da vida deles, seja pela perseguição política ou bandidos, enfim, existe uma série de fatores que o inimigo controla, que quer juntar esses fatores todos para perseguir os líderes das igrejas. Nós vamos enfrentar tempos difíceis neste Brasil. O povo de Deus, esteja alerta.